Come on, Ike, get the hell out of there. Let's do it, Mav. Ike, come off high right. I'm in. 5 more seconds. Come off high right, Ike. I'm in. I'm off. Shit! We're in a jet wash. Oh, shit! This is not good. Shit, we got a flame out, Mav. Engine 1 is out. Engine 2 is out. Goose, I'm losing control. I can't control it. It won't recover. Shit. Come on up, Mav. We're out of control. This is not good. This is not good. Mayday, mayday. Mav's in trouble. He's in a flat spin. He's heading out to sea. Altitude 8,000. 7,000. 6. We're at 6, Mav. I'm pin forward, Goose. I can't reach the ejection handle. Goose, you're gonna have to punch us out. I can't reach the ejection handle. Eject! I'm trying. Eject! Watch the canopy! Quando eu assisti o primeiro filme Top Gun, lá em 1986, as cenas do acidente com Maverick e Goose me deixaram com vários questionamentos. O stall de compressor, a perda de controle em voo, o parafuso chato. Por que Maverick não conseguiu recuperar do parafuso? Por que ele não alcançava o punho de ejeção enquanto o avião descia descontrolado? Por que Goose atingiu a capota e morreu na ejeção? Por um tempo, achei que os fatos ali estariam um pouco exagerados, algo como uma licença poética para dar mais emoção ao filme. Eu estava errado. Pesquisando, descobri que tudo o que aconteceu no filme tinha um precedente e um fundamento técnico. A verdade sobre a ejeção de Maverick e Goose é o nosso assunto de hoje. A verdade sobre o acidente no filme Top Gun começa com a história do próprio caça F-14 Tomcat. Por que o Tomcat foi desenvolvido? No mundo militar, desde a Segunda Guerra Mundial, o porta-aviões passou a ser um componente vital de projeção de poder, tanto como equipamento de dissuasão e manutenção da paz, quanto para emprego em tempo de guerra. Os porta-aviões têm incrível poder ofensivo e, por essa razão, passaram a ser alvos prioritários para o inimigo. Nos anos 1950, uma das ameaças às forças navais eram mísseis supersônicos de longo alcance que podiam ser disparados a dezenas de milhas de distância. Portanto, a sobrevivência de um porta-aviões dependia de sua própria defesa aérea. Qualquer força atacante devia ser detectada, interceptada e destruída o mais longe possível. Para esse fim, a Marinha Americana adotou o conceito de Fleet Air Defense Fighter, ou Caça de Defesa Aérea da Frota. No final dos anos 1950, a Marinha estava usando o caça F-4 Phantom II para a defesa da frota. Porém, faltava ao Phantom a capacidade de interceptar os mísseis de longo alcance que estivessem em curso para destruir o porta-aviões. Em 1959, a Marinha emitiu um requisito para os fabricantes apresentarem uma plataforma de defesa aérea da frota que pudesse permanecer em patrulha em um ambiente de ameaça. A ideia era ter um avião subsônico, com grande autonomia e um sofisticado sistema de ataque baseado em mísseis de longo alcance guiados pelo radar do próprio avião lançador e capaz de atingir alvos até 100 milhas de distância. A Douglas foi selecionada apresentando o seu F-6D Missileer. O avião era equipado com 2 novos motores TF-30 da Pratt & Whitney, com tecnologia turbofan, que melhorava muito a economia de combustível quando comparado com os motores turbojato da época, e facilitava atender o requisito de permanecer em voo por longas horas. Na cabine, os 2 tripulantes ficavam sentados lado a lado, com um piloto e um operador do radar de interceptação. Externamente, o avião contava com 6 pontos duros sob as asas para transportar os mísseis de longo alcance. Mas durante o desenvolvimento, a própria Marinha começou a questionar o conceito de um avião de missão única, subsônico, sem capacidade de combate aéreo e altamente vulnerável depois que lançasse seus mísseis.
Em dezembro de 1960, o programa Missileer foi cancelado, mas não o seu conceito. A Marinha então começou nova busca por um caça para a defesa da frota, mas estava tendo dificuldade para conseguir o avião que precisava. Em 1961, a Força Aérea dos Estados Unidos tinha lançado concorrência para o desenvolvimento de um caça-bombardeiro de ataque sob o código TFX, Tactical Fighter Experimental. No final da disputa, foi escolhido o projeto que viria a se chamar F-111, desenvolvido pela General Dynamics. Nessa época, o Departamento de Defesa americano estava muito preocupado com os gastos em sistemas militares e estava adotando uma política de padronizar os equipamentos para as diversas forças armadas do país. Foi o que ocorreu com o próprio Phantom, que teve que ser adotado pela Marinha e pela Força Aérea. Foi com essa abordagem que, para atender às necessidades de defesa da frota da Marinha, o Departamento de Defesa impôs o desenvolvimento de uma variante do caça-bombardeiro F-111, só que para uso embarcado. O novo modelo seria chamado de F-111B e a General Dynamics, que não tinha experiência com aviação naval, se associou com a Grumman Aircraft, um fabricante com longa tradição no desenvolvimento de aviões embarcados para a Marinha Americana. Para cumprir a sua missão de defensor da frota, a versão naval seria equipada com modernos mísseis de longo alcance AIM-54 Phoenix, controlados por um avançado radar de guiagem de armamento AWG-9. Mantendo a mesma motorização da versão da Força Aérea, o F-111B voaria com motores Pratt & Whitney TF-30, o mesmo motor do Missileer, só que agora com pós-combustores. Mas resumindo uma história longa, a versão naval do F-111 logo evidenciou que o modelo tinha uma série de problemas para atender às necessidades de um caça naval. Por ser uma adaptação feita a partir de um caça-bombardeiro, o F-111B era pesado demais para operar embarcado. Tinha restrição de visibilidade durante a aproximação para o pouso em porta-aviões, os motores TF-30 eram muito sensíveis à stall de compressor e o avião não tinha a manobrabilidade nem a visibilidade requerida para um caça de defesa aérea. Em determinado momento, a Marinha bateu o pé e recusou o F-111B. Antes mesmo do cancelamento do F-111B, a Marinha já havia pedido a Grumman que fizesse estudos para um novo caça de defesa da frota, um programa chamado VFX, Caça Naval Experimental. Os trabalhos preliminares envolveram o estudo de centenas de configurações e o processo de seleção chegou ao projeto 303. A Marinha se entusiasmou com o conceito e a Grumman fez uma proposta formal apresentando diversas variantes do projeto 303. No final de um período de avaliação, foi escolhido o modelo 303E, que viria a receber a designação militar de F-14. Em essência, o novo projeto utilizava o mesmo sistema de radar AWG-9, os mísseis AIM-54 Phoenix e os motores TF-30 do F-111B. Mas agora, esses sistemas estavam envoltos por um novo desenho de asas e fuselagem compatíveis com a função de um caça de interceptação e defesa da frota. A Marinha sabia que o motor Pratt & Whitney TF-30, que vinha do F-111, era inadequado para o projeto de um caça, pela sua sensibilidade ao stall de compressor. Porém, um novo motor, chamado ATE, Advanced Technology Engine, estava sendo desenvolvido para equipar o novo caça. Como a estimativa era o motor ficar pronto somente em abril de 73, decidiu-se manter o TF-30 nas primeiras 67 aeronaves de produção para não atrasar a entrada em serviço do F-14A. Depois disso, os novos aviões seriam equipados com o motor ATE, seria feito retrofit daqueles primeiros 67 aviões e todos os aviões com os novos motores seriam redesignados F-14B. A Grumman sempre teve a tradição de colocar nomes de felinos em seus aviões navais, como o Wildcat, o Hellcat e o Bearcat. E não foi diferente com o F-14, mas a escolha teve motivos diferentes.
Como o projeto estava sendo fortemente defendido dentro do governo pelo vice-almirante Tom Connolly, que se opunha ao F-111B, internamente a Grumman começou a chamar o avião de Tom's Cat, o gato do Tom, em referência ao almirante. No final, o avião recebeu oficialmente o nome Tomcat. O F-14, portanto, seria um caça supersônico, bimotor, com cauda dupla e asas de geometria variável controladas automaticamente pelo computador de voo. A fuselagem e as asas do F-14 permitiam que ele manobrasse melhor do que o F-4 Phantom que ele substituiria, especialmente no quesito combate aéreo. Os dois motores ficavam alojados em nacelles bem espaçadas lateralmente. Essa configuração trazia grande vantagem para a manobrabilidade, pois a área plana da fuselagem entre as nacelles dos motores acrescentava cerca de 40 a 60% de sustentação além da produzida pelas asas. Por causa desse desenho, o caça tinha excelente manobrabilidade e capacidade de curva sustentada, características essenciais para as manobras de combate aéreo. O F-14 podia transportar mísseis de longo alcance Phoenix, de médio alcance Sparrow e de curto alcance Sidewinder. Para combate aéreo de curta distância, usaria o canhão M61 Vulcan de 20 mm. O caça seria tripulado por um piloto no assento dianteiro e um oficial de interceptação radar, ou RIO, ocupando o assento traseiro. O RIO era o operador do AWG-9, um radar que podia rastrear até 24 alvos simultaneamente e disparar 6 mísseis Phoenix ao mesmo tempo em 6 alvos aéreos distintos. A Marinha assinou o contrato com a Grumman em 1968 e no final de 1970 o primeiro protótipo já estava pronto. No dia 21 de dezembro, o F-14 decolou pela primeira vez, realizando um curto voo de 10 minutos no circuito de tráfego do aeroporto de Calverton, em Nova York, sede da Grumman. O segundo voo do protótipo ocorreu cerca de uma semana depois, no dia 30 de dezembro. Mas durante o teste, a aeronave apresentou um vazamento grave no sistema hidráulico, e mesmo com a decisão de retornar logo para o aeroporto, os comandos de voo foram perdendo efetividade por falta de pressão hidráulica. Na curta final para o pouso, os controles ficaram definitivamente inoperantes, obrigando os dois tripulantes a ejetarem e resultando na perda do protótipo. Ao longo do ano seguinte, 1971, 13 novos aviões foram incorporados ao programa de desenvolvimento. Os ensaios em voo prosseguiram e em junho de 1973, quando os primeiros aviões foram entregues aos esquadrões operacionais, os protótipos do Tomcat tinham voado mais de 3.500 horas. A questão de parafuso chato no F-14 sempre foi uma polêmica durante o desenvolvimento do avião. Em testes de túnel de vento vertical com modelos em escala, a Grumman constatou que um parafuso chato no F-14 era aerodinamicamente irrecuperável, uma vez que não havia fluxo de ar na deriva. Porém, também constatou que não havia forma de um piloto comandar uma manobra que resultasse em parafuso chato. O próprio Centro de Ensaios de Voo da Marinha considerou que não havia como o piloto induzir um parafuso chato com o F-14. Depois que entrou em operação, os pilotos em treinamento eram instruídos a tentar colocar o avião em parafuso e o avião não entrava, por mais que tentassem. Nessas tentativas, o máximo que conseguiam era uma atitude de nariz baixo em espiral e totalmente controlável. Ou seja, o avião não entrava em parafuso, mas se entrasse, era irrecuperável. Porém, o F-14 tinha uma característica de guinada adversa em manobras de rolamento com elevado ângulo de ataque. A guinada adversa é a tendência de o nariz correr para o lado oposto ao comando de inclinação de asa. O F-14 não tinha ailerons.
O comando de rolamento era feito por uma conjunção de spoilers nas asas e deflexão assimétrica dos profundores na cauda. Para rolar a aeronave em elevado ângulo de ataque, o piloto precisava usar o leme vertical na direção do rolamento e, por estranho que pareça, usar o manche no sentido oposto. O Tomcat tinha um sistema chamado ARI, Aileron Rudder Interconnect. Mesmo não tendo aileron, esse era o nome do sistema. O ARI original comandava uma grande deflexão de leme nos rolamentos que poderia, em alguns casos, sim, provocar um parafuso chato. A técnica de usar o leme vertical na direção da curva e o manche no sentido oposto produzia altas taxas de rolamento, que era bom em combate aéreo. Mas, em essência, era uma manobra a favor do parafuso para o Tomcat. Embora o avião nunca entrasse em parafuso comandado pelo piloto, se a manobra acontecesse junto com um stall de compressor do motor, poderia resultar em parafuso chato. E aí voltamos ao comportamento dos motores TF-30. Em 1974, a frota de F-14 cresceu e problemas começaram a aparecer. Durante os treinamentos de combate aéreo simulado, verificou-se que os casos de stall de compressor eram mais sérios do que se havia pensado. O TF-30, um motor desenvolvido para um bombardeiro tático que voaria de forma estável e sem amplas variações de potência, passou a ser um problema para um caça de superioridade aérea que manobrava em elevados ângulos de ataque e com movimentos bruscos das manetes requeridos durante o combate. De fato, constatou-se que as manobras de alto ângulo de ataque, conjugadas com o stall de compressor e apagamento de um dos motores, efetivamente induziam a entrada do F-14 em parafuso chato. O novo motor ATE oferecia significativa melhora em empuxo e em economia de combustível, mas teve tantos problemas de desenvolvimento que em 1974 foi cancelado. Por questões orçamentárias, o Departamento de Defesa não autorizou a substituição por qualquer outro novo motor já em produção. Assim, o TF-30, que equiparia o F-14 apenas provisoriamente até 1973, passou a ser o motor definitivo do modelo F-14A, com todos os problemas de stall em elevado ângulo de ataque. Um novo motor, o General Electric F-110, só seria instalado 15 anos depois, em 1989, na versão que seria chamada F-14B. Em uma reportagem sobre o F-14, um piloto declarou que até a chegada do novo motor havia mais preocupação em respeitar os limites do TF-30 do que os limites do avião em si. A Marinha adotou algumas restrições de manobras para tentar conter o problema, mas o fato é que agora a receita para acidente estava pronta. Um avião que, no caso de stall de compressor e de assimetria de potência, entrava em parafuso chato e não saía. Foi essa combinação aerodinâmica do avião, com motores espaçados lateralmente e sensíveis ao stall de compressor, que serviu de base técnica para o acidente no primeiro filme Top Gun. Um outro problema encontrado logo no início da operação era a ejeção durante um parafuso chato. O avião era equipado com 2 assentos Martin Baker MK GRU-7 Alpha com capacidade 00. Isso significava que o piloto podia iniciar a ejeção com altura 0 e velocidade 0, que daria tempo do paraquedas abrir. A ejeção podia ser comandada de qualquer um dos 2 postos do cockpit e ejetaria os 2 assentos sequencialmente. A ejeção do F-14 acontecia normalmente da seguinte forma. Qualquer um dos 2 tripulantes iniciava a sequência de ejeção puxando o punho superior ou punho alternativo entre as pernas. Com esse comando, primeiro o canopy era alijado balisticamente. Meio segundo depois acontecia a ejeção do Rio e em mais 0,4 segundos o assento do piloto saía. Na ejeção em voo normal, com velocidade para frente, o canopy ficava para trás da aeronave. Assim não havia o risco de conflitar com a ejeção dos assentos. No entanto, um parafuso chato apresenta um problema peculiar. Como o avião está descendo na vertical e não há velocidade para frente durante o giro, o canopy não é jogado para trás em relação à trajetória da aeronave. Pior ainda, forma-se uma região de baixa pressão, logo acima da fuselagem durante a descida vertical, que pode capturar e manter o canopy nas proximidades. Assim, quando o Rio ejetasse, havia uma chance de que ele atingisse o canopy que estivesse pairando acima do avião.
Isso aconteceu de fato na vida operacional do F-14, mas durante aquela ejeção, o Rhee atingiu o Canopy com a perna e não com a cabeça como no filme. Portanto, a colisão com o Canopy era real. Para resolver esse problema, no caso de parafuso chato, o procedimento mudou e as tripulações tinham que primeiro comandar o alejamento do Canopy em separado, através de um punho no cockpit, para depois comandar a ejeção dos assentos. Assim, haveria um pouco mais de tempo para o Canopy se afastar da aeronave. Esse procedimento Guzzi não fez no filme. Agora, só ficou faltando entender por que Maverick não conseguia alcançar o punho e comandar a ejeção. Vários acidentes de parafuso chato aconteceram na operação do F-14 após o stall de compressor do motor TF-30. Mas os relatórios de acidentes militares não são divulgados ao público e fica difícil saber detalhes técnicos de um acidente militar. Uma parte da resposta sobre o que acontece na cabine durante o parafuso apareceu no livro Above Average. Nele, o piloto de teste da Marinha, comandante D.D. Smith, relata um voo de ensaios que ele teve que fazer com o propósito de melhorar o comportamento do F-14 em manobras com elevado ângulo de ataque. O ano era 1976 e a Marinha estava incomodada com o problema de guinada adversa no F-14, aquela característica que quando se comandava a curva para um lado e o avião começa a inclinar, o nariz corria para o lado oposto. Havia o receio de que isso levasse a uma perda de controle durante manobras de combate com um grande ângulo de ataque. O Comando de Sistema Aeronavais da Marinha determinou à Grumman que resolvesse o problema e ao Centro de Ensaios em Voo que avaliasse a solução apresentada pelo fabricante. Um F-14 novinho saiu da linha de produção e a Grumman enviou o avião com controle de voo modificado para o Centro de Ensaios em Voo. O livro do comandante Smith não detalha quais eram essas modificações. Escrevi para o autor e ele não se lembrava mais dos detalhes técnicos. Também conversei por e-mail com outros tripulantes de F-14, mas eles eram mais novos e não sabiam detalhar que modificações eram aquelas de 1976. Estudando o manual do avião, eu desconfio, e apenas desconfio, que foram ajustes feitos no ARI, o sistema de conexão aileron-leme vertical. Esses voos deveriam ser uma simples avaliação da efetividade da modificação do software de controle de voo ao lidar com o problema de guinada adversa em elevados ângulos de ataque. Por causa dessa proposta mais simples, o avião não estava equipado como um protótipo e não tinha qualquer dispositivo adicional de segurança, como um paraquedas de cauda, dispositivo normalmente usado em voos de ensaio quando existe a possibilidade de perda de controle em voo. Entre os tripulantes, não havia preocupação com o parafuso chato, já que a Grumman e a própria Marinha entendiam, naquela época, que o Tomcat não podia ser comandado para entrar em parafuso. Programaram 15 voos de ensaio e no 12º voo aconteceu o inesperado. A 38 mil pés de altitude, o piloto começou a manobra em elevado ângulo de ataque, deixou o avião girar para a direita e quando tentou a recuperação não houve resposta. O nariz do avião subiu e começou a girar paralelo ao horizonte, e a taxa de giro foi aumentando rapidamente, chegando a 180 graus por segundo. No F-14, o eixo de rotação do parafuso chato é lá atrás na cauda do avião. Com a aceleração da rotação, o piloto sentado lá na frente e afastado do eixo de rotação foi jogado violentamente contra o painel de instrumentos, machucando seu rosto e enchendo de sangue a sua máscara de oxigênio. A aceleração no cockpit chegou a 7,5 G, no sentido que se chama dos olhos para fora. Mesmo curvado para frente e com o rosto espremido contra o painel, o piloto ainda conseguiu atuar nos controles. Aplicou os comandos de recuperação que haviam planejado para essa condição específica. Não fez diferença. Quando cruzaram 28 mil pés, ambos os motores apagaram. No rádio, os aviões de acompanhamento alertavam para a perda de altitude. O piloto perdeu e retomou a consciência várias vezes. Agora, o avião estava passando por 18 mil e ele não conseguia alcançar nem o punho superior de ejeção, por causa da força G para frente, e com o corpo jogado contra o painel, não tinha força para puxar o punho inferior. Cruzando 12 mil pés, o avião tinha dado 55 voltas de parafuso. Por um momento, a força G aliviou um pouco e ele conseguiu puxar o punho inferior e comandar a ejeção.
Como o Canopy não havia sido alijado previamente, ficou rondando acima do avião e quando o assento traseiro foi ejetado, o Canopy atingiu e rasgou vários painéis do velame do paraquedas do outro tripulante. No final das contas, ambos sobreviveram e voltaram ao voo algumas semanas depois. O comandante Smith, entretanto, sofreu intensa hemorragia nos globos oculares por causa do fator de carga na direção olhos para fora. Nunca se entendeu por que o Tomcat escolheu aquele momento para entrar em parafuso chato, mas não levou tempo para a engenharia descobrir a razão do insucesso na recuperação. Os dados de telemetria mostravam que o piloto tinha levado os controles no batente para descomandar o parafuso, mas as superfícies em si defletiram apenas 1/3 do esperado. Era consequência da tal modificação do sistema de controle de voo que estavam testando naquela manobra. Por esse motivo, não deu certo a tentativa de recuperação de parafuso naquele voo. Segundo o autor relatou no livro, lhe foi dito que o seu acidente de 1976 serviu como inspiração para o parafuso com F-14 no filme Top Gun, lançado em 1986 e estrelando Tom Cruise. Mas o parafuso de Top Gun provocou outra vítima além de Guzzi, só que na vida real. Como a filmagem do voo de ensaio não tinha resolução suficiente para ser usada no filme, os estúdios contrataram o famoso dublê de aviação Art Shaw para gravar umas cenas do movimento do horizonte de um avião em parafuso. Em setembro de 1985, ele colocou várias câmeras no seu Pitts Special e decolou para a sequência de manobras sobre o Oceano Pacífico próximo a Carlsbad. Ele fez uma série de parafusos, deu tudo certo e então subiu para uma segunda vez. Mas agora, durante a manobra, algo errado aconteceu. Shaw avisou pelo rádio que estava com problemas sérios. Testemunhas avistaram o Pitts girando em parafuso invertido até o impacto no mar. Nem o avião, nem Shaw foram encontrados. Então é isso. As cenas do acidente com Maverick e Guzzi foram baseadas em fatos da história do F-14 na Marinha Americana. Os distóis de compressor, os parafusos chatos irrecuperáveis, a impossibilidade de se alcançar o punho de ejeção durante o parafuso e o impacto do Rio com o Canopy, todos têm precedentes reais. Agora, 36 anos depois, no filme Top Gun Maverick, o autor principal abandona mais 2 aviões em voo. O Dark Star, voando a Mach 10, e o FA-18E, após ter sido atingido por um míssil durante a missão de ataque ao inimigo. Será que temos material para mais um vídeo sobre a verdade do acidente de Top Gun? Muito obrigado e bons voos! Se você gostou do nosso conteúdo, considere a possibilidade de se tornar membro e contribuir com apenas R$ 2,99 por mês para o crescimento do canal. Muito obrigado uma vez mais!